Meus irmãos, a paz do Senhor. Para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus. E aqui estamos expondo a Epístola Universal de Tiago, um conteúdo muito rico, de grande consistência. E hoje nós aqui vamos comentar a partir do versículo 2. Tiago, então, ele prossegue: meus irmãos. É interessante observar, como mencionamos na exposição anterior, Tiago está falando para a igreja que está dispersa devido à perseguição. Havia ali também alguns cristãos que eram judeus que creram em Cristo de todo o coração e também estavam, devido à perseguição, dispersos, espalhados. Eles não negavam a fé, se mantinham firmes no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e estavam então passando por dificuldade, por aflições, por grandes lutas. Alguns tiveram que abandonar os seus pertences, a sua casa, filhos iam para um lado, pais para outro, mas eles permaneciam arraigados e fundamentados no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Tiago aqui, a partir do versículo 2, quando ele usa essa expressão, meus irmãos, ele está falando para a igreja. Está claro para Tiago que a igreja foi resgatada, comprada, adquirida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja que Tiago, faz parte como um dos seus membros. A igreja é o corpo de Cristo. Tem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o seu cabeça, o cabeça desse corpo que é a igreja. Jesus Cristo também é o Salvador desse corpo que é a sua própria igreja. Então, Tiago, quando usa essa expressão, meus irmãos, ele tem consciência de que está falando para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está falando para irmãos, para aqueles que professam a mesma fé. Ele prossegue dizendo: tende grande gozo quando cairdes em várias provações. É interessante observar a postura nossa como cristão, como alguém alcançado pela graça de Deus mediante a fé, quando estivermos passando por provações. O nosso Deus, ele nos prova com a finalidade do nosso aperfeiçoamento, do nosso amadurecimento. Nós que na regeneração, nesse ato, nascemos de novo, nós que, como bebê recém-nascidos, tomamos do puro leite não falsificado, leite racional, que é o rolo sagrado, as sagradas letras, a palavra do nosso Deus, espera-se de nós desenvolvimento, amadurecimento, e esse amadurecimento vem com os embates da vida cristã. A peregrinação da igreja, há obstáculo, dificuldade, está betumada por espinho, há guerra, há muitas dificuldades, muitos problemas que nós, como cristãos, enfrentaremos. Nós não estamos aí blindados de aflição, de angústia, de luta. Pelo contrário, nós passamos pelos vales da vida. Nós muitas vezes vamos aí nos deparar com
gigantes, outras vezes estaremos na cova com os leões, dentro da fornalha de fogo, mas nós contamos com o nosso Deus junto conosco, aquele que passa conosco. Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O cristianismo não é uma isenção, estarmos isentos de dificuldade. Pelo contrário, Jesus mesmo nos disse que no mundo teríamos aflições, mas nós, no meio dos problemas que essa vida vai nos apresentar, as dificuldades cotidianas, irmãos, nós precisamos enfrentá-las. Nós precisamos vencer as dificuldades. O cristianismo não fala de passividade, pelo contrário, o cristianismo fala de dinamismo. Nós precisamos orar ao nosso Deus e agir, sempre nos mover para resolver as dificuldades. Nós vamos passar por problemas, por dificuldade inúmeras, como aqui os nossos irmãos no primeiro século estavam enfrentando, estavam passando por problema. Algumas vezes tão somente por ser cristão, por servir um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, um Deus que ouve, que vê, que fala. Aqueles que servem um Deus reborn, que tem olho e não vê, tem boca, não fala, tem ouvidos e não ouve, pelo simples fato de tomar conhecimento que nós anunciamos um Deus vivo, que é Espírito, Criador dos céus e da terra, e não algo vazio, oco, vão nos odiar. Nós, então, precisamos, irmãos, entender que devemos passar pelas provações, pelas dificuldades que essa vida vai nos apresentar, não cabisbaixo, não reclamando em voz baixa, murmurando, mas a nossa postura deve ser uma postura de alegria, entendendo que a provação vai nos dando experiência. Israel, em dado momento, ao adentrar ali na terra prometida, na terra gorda e não magra, na terra de Canaã, uma terra que manava leite e mel, uma terra próspera e frutífera, ali na liderança agora de Josué, depois de atravessarem o Rio Jordão, chegarem em Gilgal, conquistarem ali Jericó, depois teve aquele problema na cidade de Ai, mas conquistar Ai também, e conquistar ali já de início mais 7 nações, eles vão adquirindo experiência, vão ali então enrijecendo para o combate. Assim também nós, quando passamos por provações, nós devemos entender e estarmos aí numa postura alegre, de felicidade, de grande contentamento, arraigado e fundamentado, não no nosso braço de carne, mas no braço poderoso daquele que está conosco até a consumação do século. Está então alegre, felizes, sabendo, irmãos, que todas essas dificuldades que vão se apresentar na caminhada é para um amadurecimento nosso. Deus espera de cada um dos seus filhos que cresçamos, irmãos, que amadureçamos, que possamos estar aí pronto para a guerra. Cristianismo não é uma colônia de férias, um parque de diversões. Cristianismo fala de lutas, de dificuldade, de muralhas no nosso caminho, de privações, abnegações. Então, o nosso Deus vai nos moldando, vai nos forjando,
nos preparando para a batalha. Assim como estava aqui preparando as 12 tribos dispersas, os cristãos ali do primeiro século, a igreja que ali estava, também o nosso Deus nos prepara por intermédio do fogo do embate. Muitas vezes vamos passar por escassez, mas o nosso Deus jamais, irmãos, vai nos deixar só. E a finalidade das provações é nos dar fortalecimento espiritual, fortalecimento emocional, para também tratarmos de pessoas que estarão com muitas dificuldades na caminhada, muitos problemas. Quantas vezes nós vamos nos deparar, quando pregarmos o evangelho como arauto, disseminarmos as boas novas do reino, com pessoas não cristãs ainda, que estão no fundo do poço. E nós, uma vez passando pelas dificuldades da vida, pelas provações, nós teremos então autoridade, por já ter estado também no fundo do poço, para dizer para essa pessoa: eu também um dia estive lá, e o Deus eterno, o Deus vivo, todo-poderoso, me estendeu as mãos, e eu me agarrei nas mãos dele, e ele de lá me tirou. Deu sentido à minha vida, mudou toda a minha história. Como fez comigo, ele também pode fazer e deseja fazer por você. Então, Tiago aqui está orientando a igreja. Meus irmãos, é uma palavra não para o ímpio, não para os de fora do arraial, do acampamento, mas para nós cristãos. É uma palavra de um pastor para o seu rebanho. Tende grande gozo quando cairdes em várias provações. O nosso Deus, ele não nos tenta, porque a tentação tem o escopo de conduzir à queda. O nosso Deus, ele nos prova. Como eu já fiz alusão, reitero, para uma afixação da verdade, para que tenhamos maturidade, para que desenvolvamos na vida de fé. Ele então segue dizendo, sabendo, então precisamos estar consciente que a provação, ela tem um escopo, um objetivo, uma finalidade. Sabendo que a prova da vossa fé, quando nós passarmos pela provação e formos aprovados, nos mantivermos no nosso Deus, orando, jejuando, examinando o rolo sagrado, tomando tempo com as sagradas letras, e na provação formos aprovados, irmãos, nós então teremos paciência, será produzida em nós uma paciência, perseveraremos, e a perseverança é chave de uma grande vitória. Ninguém, irmãos, que obtém e obteve vitória na caminhada cristã, não teve que perseverar. Alguns começaram, mas não terminaram e nunca atingiram o objetivo, a carreira que lhe estava proposta. Então, a perseverança, e para perseverar é necessário ser paciente. Alguém que não tem paciência, não sabe esperar, aguardar em Deus, não vai alcançar nenhum objetivo estabelecido por Deus. Então,
a aprovação tem por escopo, finalidade, nos dar paciência, produzir em nós o saber aguardar em Deus, o saber esperar em Deus. E eu quero, mais uma vez, reiterar para que haja uma afixação da verdade. Não é uma passividade. Tem um problema, uma dificuldade. Precisa haver um movimento. A igreja é dinâmica. A igreja é atuante. Tem uma dificuldade, nós precisamos orar ao nosso Deus, pedir poder do alto, da parte do nosso Deus, para que então, cheio do poder de Deus, possamos, orientado, norteado, governado pelo nosso Deus, agir, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito. Essa palavra perfeito aqui, no grego, ela pode ser traduzida como maduro, amadurecido. Vai na mesma direção, na mesma esteira do que nós já fizemos referência. Nós éramos bebê recém-nascidos, quando cremos em Cristo de todo o coração, depois de ouvir o Evangelho. E tomamos o puro leite racional, não falsificado, a palavra do nosso Deus. E nós desenvolvemos. O que Deus espera de cada um de nós, irmãos, é que cresçamos, que amadureçamos, que haja um desenvolvimento. Não sejamos raquíticos, mas que haja um desenvolvimento saudável e equilibrado. Quando ele usa aqui, Tiago, essa palavra que foi traduzida como perfeito, ele está falando que espera de nós que haja amadurecimento. Não é possível que passamos décadas como cristão e não haja em nós um desenvolvimento, um amadurecimento. É o que Tiago está aqui nos orientando. Lembrando que é a palavra de Deus. Tiago foi inspirado pela terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito de Deus soprou para dentro dele. São palavras eternas, doutrina, ensinamento para nós, a igreja. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, maduros e completos, sem faltar em coisa alguma. Irmãos, nessa caminhada, nós cristãos passaremos por muitas dificuldades. Em dado momento, Abacuque, observando a injustiça ali na sua época, no seu cenário, no contexto qual ele estava inserido, ele se colocou a orar a Deus, porque havia ali uma frouxidão na lei. Homens estavam ali vivendo uma vida desregrada, dissoluta, e Abacuque estava ali sobressaltado. Houve um outro momento em que o salmista Asaf, vendo a prosperidade dos ímpios, e a impressão que dava era que tudo ia bem com aqueles que viviam na impiedade, quase que os seus pés resvalaram, até que Deus abriu os olhos de Asaf, os olhos espirituais, para que ele pudesse entender o fim daquele que vive na impiedade. Temos também Jó, que foi duramente provado. O apóstolo Paulo também passou por grandes aflições. Ele foi açoitado,
O apóstolo Paulo foi apedrejado, o apóstolo Paulo sofreu naufrágio, foi para a prisão. Irmãos, nós cristãos, a despeito de termos uma vida extremamente abençoada, o nosso Deus nos ajudar em todas as áreas da nossa vida, o nosso Deus, em resposta às nossas orações, nos atender dizendo sim, algumas vezes Ele vai nos dizer aguarde, outras vezes o nosso Deus vai dizer não. Se Deus nos desse tudo o que pedimos, seria um caos para a nossa vida, seria a nossa ruína. Muitas vezes, irmãos, para nós cristãos, que cremos em Cristo de todo o coração, a vontade de Deus para a nossa vida será estabelecida. E muitas ocasiões Ele vai fazer diferente daquilo que pensávamos. Os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos projetos não se cumprirão. A vontade de Deus será estabelecida. Ele vai nos levar por caminhos escorregadios, caminhos que nós nunca sonhamos, mas, irmãos, teremos uma vida plenamente satisfeita, seremos plenamente realizados. Então, nós precisamos entender, irmãos, assim como os irmãos aqui que estavam no primeiro século, tendo essa carta escrita pelo Tiago, irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles estavam ali passando por dificuldade. Muitas vezes nós também passaremos. Esses irmãos, eles não sonharam essa realidade para a vida deles. Esses irmãos, eles, é bem possível, tinham outros projetos, mas o Evangelho, irmãos, não é uma blindagem para nós que cremos em Cristo de dificuldade. Não estamos isentos de problemas, de contratempo. Nós batemos com o carro, nós perdemos um emprego, o nosso salário, ao contrário de diminuir, estaca, ou de crescer, de ser aumentado, o nosso soldo, ele estaca, ele diminui. Nós ficamos doentes, mas nós precisamos entender, irmãos, que no meio de todas as dificuldades que essa peregrinação nos apresenta, a nossa cidade é a eternidade com o nosso Deus. A cidade cujo arquiteto e construtor foi o nosso Deus bendito, o Deus de toda graça. Nós aqui estamos em uma viagem, irmãos. E nessa viagem aqui no planeta Terra, nessa transitoriedade que nós estamos aqui, teremos momentos felizes, mas haverá momentos de coração apertado, momentos de choro, de angústia, de dor, e todas essas dificuldades fazem parte da caminhada. Todas essas lutas, esses problemas, as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós, irmãos, em nós há de ser revelada. Coisas grandes, tremendas, espera aqueles que creem no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de todo o coração. Paulo, quando esteve no terceiro céu, no paraíso, ele volta e diz que ele ouviu o apóstolo Paulo lá na eternidade. Está no texto ele dizendo que ele ouviu palavras inefáveis. O apóstolo Paulo, irmãos, ele era um poliglota,
falava vários idiomas. E o que ele ouve lá na eternidade, quando ele esteve lá no paraíso, junto de Deus, ele diz que não consegue definir por meios de palavras. Não havia vocabulário para definir o que ele ouviu lá na eternidade. Era algo imensurável. Era algo que não havia como pesar em balança, como analisar, como avaliar de tamanha grandeza. Meus irmãos, nós precisamos entender que aqui moramos em tenda. Nós em breve estaremos com o nosso Senhor, ou através da morte física, ou através do arrebatamento que se dará em um tempo que não pode ser dividido. Mas a convicção que nós precisamos manter é que passaremos a eternidade com aquele Deus bendito que proveu eterna salvação para cada um de nós. Ele, o nosso Deus, é o nosso quinhão, a nossa porção, o nosso galardão, a nossa herança. E nós estamos aqui, irmãos, nessa terra, em uma viagem. Estamos em uma peregrinação. A nossa morada eterna não é aqui, é a eternidade, o céu, é o paraíso. E aqui passaremos por muitas dificuldades. Então, quando estivermos no meio da luta, da dificuldade, entendamos que o nosso Deus está nos forjando, nos preparando para outros embates, para outras dificuldades. E Ele, o nosso Deus, Ele é a nossa bandeira. Amados, chegamos aqui ao término dessa exposição, Deus nos dando vida. Até lá, querendo o nosso amado e bondoso Deus, estaremos aí a partir do versículo 5, comentando na próxima exposição dessa epístola tão preciosa. Que Deus vos abençoe. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome. Obrigado por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai, de estarmos aqui compartilhando do teu amor e da tua palavra. Te louvamos, te engrandecemos, meu Deus. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Deus Santo. Tu és grande, tu és maravilhoso. Obrigado, ó Pai, pelo teu agir na vida de cada um de nós, os teus filhos, a tua igreja. Continue, ó Pai, nos ajudando. Sabemos que nessa peregrinação há dificuldades, há luta, há problema, meu Senhor. Pedimos a tua ajuda, nos dê poder, ó Pai, para nos mantermos fiéis ao Senhor, agradando o Senhor através das nossas atitudes, através dos nossos atos diariamente. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos e assim oramos agradecidos, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus.